Olá, turminha. Vamos ao capítulo que se refere à herança sexual, não é? Ao que nós temos sobre a influência dos cromossomos sexuais aí nas características humanas, tá bom? Primeira coisa, herança sexual se refere a uma herança ligada ao sexo, não é? Seja ele masculino ou feminino, restrita a esses sexos, que somente vai ocorrer, não é? Ou no sexo masculino ou feminino, depende da herança, ou influenciada pelo sexo, tá bom? Pelos genes aí sexual que define o sexo, tá bom? Aí, desse estudo, nós vamos fazer uma volta, não é? Para que nós possamos entender completamente, não ficar nenhuma dúvida. Quando a gente estuda os primeiros passos aí da genética, a gente tem um estudo sobre os cromossomos, não é? Sabemos que a espécie humana, ela possui 46 cromossomos, sendo que desses 46, não é? Nós temos aí uma porção de 44 que definem características da espécie humana, que não são características sexuais, não é? Então, cor do cabelo, altura, cor dos olhos, isso são características autossômicas ou autossomas, tá, gente? Nós chamamos os cromossomos de autossômicos ou autossomos. A palavra autossomos, ela tá mais atualizada, tá bom? Dessas características, como vocês estão vendo, somente 44 são aí os números de cromossomos relacionados a elas, tá? Então, não tem nada a ver com sexo feminino e masculino, tá? Lembrando que se 44 são não sexuais, você fica com 2 cromossomos que vão ser referente às características sexuais, não é? Turma, se você tem 46 no seu total de cromossomos, nós temos aí então 23 pares, não é, de cromossomos, não é? 23 pares de cromossomos relacionados à sua mãe, que você recebeu da sua mãe, e 23 pares do seu pai. Então, ali são, no caso, é a divisão, são as características 23 da sua mãe e 23 pares do seu pai, tá? Que no total nós teremos aí 46 cromossomos, entenderam? No caso, são aquelas características que vão definir, não é? Realmente o seu fenótipo. Agora, se você tem características do seu pai e da sua mãe, as últimas que são relacionadas ao cromossomo sexual, elas são bem concluintes do seu sexo. Sabemos que XX nós teremos, não é, características femininas e XY características masculinas. Josi, como é que eu consigo identificar? Como a mulher, ela precisa passar pela gestação, ela tem o período de ovulação, período de fecundação, todas essas questões aí de embriologia, então ela precisa, não é, de uma porção maior, olha, isso é exatamente isso, gente, uma proporção maior de cromossomos. Então você pode observar que os cromossomos, eles vão ter uma porção homóloga. Essa porção homóloga, essa porção igual, é somente essa parte inferior. Mas a parte superior, ela é bem diferente, não é? O que não acontece nos cromossomos autossomos. Eles são completamente homólogos, tá? Josi, só para lembrar, o que se refere a homólogos? Na questão do homólogos, você tem o par dos alelos, não é? Os alelos vão se encontrar na mesma frequência, na mesma linha, e você tem lá azão, azinho, pode ser também bezão, bezinho, tá? Isso torna eles pares homólogos, tá? Com a mesma característica, uma sobressaindo pela outra, entenderam? Agora, nos cromossomos sexuais, nós também temos essa parte homóloga, mas é apenas uma porção, tá? Eu coloquei aqui em lápis, porque eu não queria pular essa parte, queria que vocês, que eu lembrasse de falar para vocês, tá? Porção homóloga é a parte inferior, e agora vem a diferença. Olha como é mais comprido, depois do centrômero,
Olha como esse cromossomo, né? Essa parte do cromossomo, ela é mais compridinha, tá? Então, essa parte mais comprida se refere ao X. Ué, Josi, mas o cromossomo X não tem formato de X? Não, não, gente, não tem. Só se refere ao X, né? Que é a letra que designa aí a característica feminina e ela é compridinha dessa forma, tá? Agora, para definir o Y, olha como ele é mais caidinho para o lado e bem menor. Então, pelo homem não passar pela gestação, não ter essas características, né, embrionárias, ele não tem esse restante do cromossomo alongado. É caidinho, é pequenininho, tá? Essa característica se refere ao Y. Entenderam? Tá? Nesse momento aqui, então, você tem um cromossomo com característica para o masculino, tá? Agora, se você tem XX, você vai ter os dois compridinhos, com o mesmo formato, tá? Isso é fácil entendimento. Nós chamamos os cromossomos sexuais, vocês vão encontrar também de cromossomos alossomos, tá, gente? Então, essa palavra tem que ficar bem fácil de entendimento para vocês. Os alossomos, eles também são os sexuais, são aqueles que definem o sexo, tá? Daqui a pouco eu vou passar outra folhinha para vocês, referente agora à interferência e às características ligadas a esses tipos de cromossomos, os cromossomos alossomos, tá bom?